Então, vamos lá. Então, assim, eu não sei se todo mundo que está aqui me conhece, já me segue nas redes, né? Então, quem está aqui, muitos eu vi que já me conhece, sabe que eu sou conselheira, mentora, palestrante, tenho super interesse nessa questão de melhorar a vida de pessoas. É, tem uma comunidade que eu faço parte, que é uma comunidade chamada Go New, onde lá a gente sempre se apresenta falando assim, Cláudia, você ajuda as pessoas a, e eu sempre respondo que eu ajudo as pessoas a acharem, acreditarem que elas podem, né? Então, com mais de 30 anos de experiência profissional, né, principalmente nesse mundo corporativo, nesse mundo empresarial, hoje eu atuo em conselhos de companhias abertas e fechadas. Hoje eu estou na Camil, na CPFL, na Smart Fit, na BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, no Grupo Cassol, e fui executiva, né, de grandes empresas, né, Grupo Pão de Açúcar, FENAC, Ambev, Votorantim Cimentos, entre outras organizações, seja como executiva, seja como conselheira. Sou coautora aí dos livros Mulheres SG, Mulheres no Conselho, ambas da editora Líder, né? Apresentadora lá do podcast Liderança em Pauta, tem um canal de YouTube, o Cláudia Liz Oficial, é, e esse meu programa, ele tanto tem no meu canal de YouTube, como também no Spotify, caso alguém queira escutar. Eu entrevisto pessoas maravilhosas. A Gabi Bongart, que está aqui, já foi entrevistada minha. Eu não, agora não estou vendo os nomes, depois posso ver se tem outras pessoas que tive o privilégio de estar entrevistando. E sou administradora na PUC do Rio, né? Tenho MBA Fórum, no INSEAD, MBA RH na FIA, USP, a Fran é minha colega de MBA. E tenho vários cursos de extensão, certificações internacionais, vivências em instituições renomadas, né? No Brasil e no exterior. E isso tudo, no fundo, foi algo que eu fui abraçando à medida que eu fui fazendo reinvenções de vida, né? Eu, na mentoria Sharp, né? Às vezes, a gente tem um pouco de vergonha, né? Assim, falar, mas eu vou falar que já fiz isso, já fiz aquilo. Mas também a verdade é que, puxa, gente, com tudo que eu passei, quisera eu ter tido alguém na minha história, na minha jornada, que pudesse me falar coisas e compartilhar comigo um caminho mais curto ou um caminho mais fácil, mais abundante. Eu não tive isso. Então, numa visão realmente de propósito que eu tenho abraçado desde 2020, de estar compartilhando o que eu sei, o que eu sou, eu escrevendo, gravando vídeos, eu realmente, a mentoria Sharp, ela vem ao encontro desse meu desejo, desse meu compartilhamento, né? Quando eu olho, um pouco falando, para quem também não me conhece, né? Não foi uma vida assim tão óbvia, né? Eu tive uma vida de infância e adolescência que eu fui artista, né? Pianista, cantora, sapateadora. Tive um momento que eu fui executiva dessas grandes empresas, de 86 até 2019, longos anos. Comecei em paralelo com uma vida de conselheira, aonde eu comecei e aonde atuo até hoje em conselhos, não atuo mais como executiva, atuo desde 2019 full time como conselheira, né? É, e quando eu voltei do MBA, né, no INSEAD, como eu fiz lá esse MBA com bolsa da Fundação Estudar, eu acabei entrando, já começando a fazer uma visão de mentoria. Mas essas mentorias muito one-on-one, mentoria de uma pessoa ou uma empresa. No caso, eu sou mentora da Endeavor, então na Endeavor a gente acaba fazendo a mentoria de uma empresa, né? Acho muito interessante, mas ao mesmo tempo tenho que confessar a vocês que o momento que mais eu vejo que é vitorioso e mágico é quando a gente consegue fazer uma mentoria de um grupo que se forma. Até porque a gente não é a gente no mundo de uma maneira isolada. Eu sou eu em contato com o grupo, né? Isso é uma lógica de é, psicossociologia, né? Psychosocial Dynamics em inglês, né? Para a gente exatamente entender que eu sou eu em contato com o outro ou com os outros. Então, por isso, assim, eu gosto da mentoria um a um, mas eu tenho que confessar que eu sempre tenho uma sensação que o mentorado te conta o que ele quer, mas não necessariamente você vê o mentorado agindo. E quando você vê um mentorado no grupo, muitas vezes isso pode dizer muito do que está segurando aquela pessoa de brilhar, né? E desde 2000 também, fruto de todos os lugares que eu comecei a ser mentora, muitos lugares começaram a me chamar para ser palestrante, obviamente também fui atrás de formação para isso, né?
desde 2017, atuando como investidora, seja em empresas que eu coloquei dinheiro porque são pessoas que eu confio, como a Mendelix, que pertence ao Laércio Consentino da TOTS, como também outras empresas que eu descobri através do Gavia Angels, uma comunidade também muito forte que eu participo, como também uma startup que é a Lia, que eu sou cofundadora, que é uma startup que busca bem-estar para o mundo do feminino cansado, né? Muito focado em mulheres, né? É, e de 2020 para cá, eu comecei um trabalho como influenciadora. Eu falo influenciadora, fiquei numa dúvida se usava essa palavra, mas a verdade é que, no fundo, é isso mesmo, é um pouco do que a gente vai se comunicando, né? E isso foi ganhando vulto. Era pequenininho quando começou, eu confesso a vocês que eu comecei sem saber onde ia dar, mas dentro da visão que eu acredito que quando a gente tem algo que diz assim, pô, isso aqui é um propósito e eu vou fazer dessa maneira. A gente pode não acertar 100% do caminho, mas quando a gente se coloca em movimento, algo ocorre. Por que que eu coloquei isso tudo em slide para falar para você, gente? Para vocês sobre isso da minha vida? Não foi para me exibir, não. Foi para dizer, primeiro, né? Pô, rodei para caramba, né? Passei por vários processos diferentes, com necessidade de habilidades diferentes. E a verdade é que, para mim, sempre teve certo que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. Para cada uma dessas etapas que eu mostrei para vocês anteriormente, tinha elementos, habilidades, comportamentos que eu via que fazia muito bem, e tinha outros que eu percebi com o tempo que não me ajudavam. E a conversa interior, né? Com os meus pensamentos, muitas vezes não conseguia ter é, uma clareza, como hoje eu tenho, do que foram os elementos que me levaram adiante, né? É, em retrospectiva, é muito mais fácil a gente falar. E talvez por eu ter visto tudo isso que me incomodava e que me levou a uma mudança, depois de uma mudança de carreira de artista para de executiva para conselheira, de conselheira para também abraçar uma coisa em paralelo como influenciadora, havia elementos que me motivavam a ir naquela direção dessa mudança, né? E eu tinha a clareza que se eu queria, então, ir para esse novo caminho de reinvenção, o que me trouxe até que não iria, me levar adiante. Então, eu queria parar aqui um momento e aproveitar que agora a gente já está com um público um pouco maior e lançar para vocês uma pesquisa para vocês responderem brevemente. É uma pesquisa, acho que vocês estão vendo aí aparecendo para vocês, certo? Com um texto em aberto, né? Exatamente para vocês poderem, né? Já que vocês tiveram interesse em vir numa masterclass de Fazendo a Virada, tem algo que vocês querem mudar, né? Porque senão ninguém usa o seu horário do jantar para isso. Então, na verdade, as perguntas que eu acho que uma masterclass, ou mesmo durante a mentoria, são momentos de pausa. São momentos que a gente talvez se desliga um pouco do que está acontecendo fora, para a gente pensar um pouco conosco mesmo, né? E aí eu lanço para vocês 4 perguntas. A primeira, o que que você gostaria de mudar em sua vida hoje? E aí, assim, só para vocês saberem, o que vocês escreverem não aparece para ninguém, só aparece para mim. Aqui a gente, pelo tempo, acho que a gente não vai conseguir voltar para olhar, mas eu já me comprometo aqui, dado o material que vai ser gerado, que a gente vai marcar um outro encontro em que eu vou poder estar falando mais em detalhe disso para vocês. Vou pegar esses elementos aqui e vou estar trabalhando em cima deles. Então, a primeira pergunta é: o que você gostaria de mudar em sua vida? A segunda pergunta é: e por que não muda? Hum. Então aproveita e responde, gente. Quando vocês responderem, assim, eu acho que é um momento de vocês estarem parando aqui e aproveitar, já que estamos todos aqui no petit comitê, não tão petit, né? Mas, enfim. E por que não muda? Aí a terceira pergunta é um exercício projetivo. Imagine-se tendo feito a mudança desejada, algo que você queria fazer, que você queria mudar. Como você se sentiria no seu dia a dia?
É muito interessante porque eu, pelo menos, quando eu penso assim, eu aqui pensei numa mudança que eu gostaria de fazer, né? Que eu gostaria de mudar na minha vida hoje, né? Sei por que que eu não mudo, e quando eu imagino isso com essa mudança feita, nossa, a sensação é muito boa, né? Uma sensação de aí eu, bom, eu poderia descrever aqui como que eu me sinto, né? E aí, por fim, a última pergunta: quais pequenos passos, algo que não seja difícil, algo que você julguem fácil, que você pode dar para começar a implementar essa mudança desejada? Quais pequenos passos você poderia dar para começar a implementar essa mudança desejada? Então, eu estou vendo aqui, olha, aqui ele vai mostrando para mim uma estatística. A gente está com 24 pessoas na sala, estamos aí com até agora metade participando. Convido a outra metade que não se motivou aí a escrever, a parar um minutinho para escrever, até para. Aí, assim, o difícil é quando tem alguém que fala assim, não, Cláudio, mas é que tem tanta coisa que eu quero mudar que eu não estou conseguindo escolher uma. Aí eu falo, escolhe uma, vai na fé. A primeira que vem na cabeça, pega essa e escreve, né? O que que você gostaria de mudar em sua vida hoje, né? Ah, e alguém aqui perdeu o forme, né? Eu estou vendo alguém aqui mandar. E pior é que eu tenho que confessar que aqui para mim ele não aparece como eu posso mandar de novo. Ele não. Quem não está encontrando o formulário, tenta fazer o seguinte: na parte inferior da tela, deve ter três pontinhos onde está escrito mais. Clicando em cima do mais, veja se aparece a opção enquetes. Boa, Denis. Aqui, se eu mexer em qualquer coisa, ele manda. Eu estou vendo o placar, né? Das respostas às 4 perguntas. Então, a maioria das pessoas aí participando, fico feliz, né? O que que você gostaria de mudar na sua vida hoje? Já estamos com 70% dos participantes respondido essa, por que não muda? Imagine se tendo feito a mudança, como você se sentiria no seu dia a dia e quais pequenos passos você poderia dar para começar a implementar a mudança desejada, né? Ó, então, honrando vocês aí, né? É, e compartilhando aqui de uma maneira bem transparente, né? O que que você gostaria de mudar em sua vida hoje? Eu gostaria de fazer acontecer essa minha mentoria Sharp para grupos especiais de 12 pessoas, porque eu acho que 12 é um número profético. 12 são 12 profetas de Jesus, são 12 meses do ano. Um mais dois é três, que é o número da comunicação na numerologia, que tem a ver com o que faz a gente se conectar, é a comunicação. E, além disso, quando você está num grupo de 12, você acaba propiciando uma série de dinâmicas de quebras em subgrupos. Um grupo de 12 pode virar um grupo de 12, pode virar três grupos de quatro, quatro grupos de três. E, normalmente, sem a gente saber, e isso fez parte de uma das certificações internacionais que eu tenho no Tavistock Institute, a gente acaba é, se aproximando em, por uma série de motivos de determinadas pessoas. E aí eu tenho a dizer que, às vezes, esse movimento faz com que a gente se afaste de algo que a gente quer mudar, porque exatamente a gente se desafia, não se desafia e vai para o cômodo ou para algum lugar onde a gente fica mais numa zona de conforto. E normalmente a mudança ela traz desconforto, né? Então, o que eu gostaria de mudar na minha vida hoje, eu gostaria de ter isso como uma parte crescente, é, em- é, que venha de uma maneira fácil, abundante na minha vida, porque eu realmente sinto que é algo que eu posso ajudar as pessoas, né?
Por que que eu não criei isso ainda? Na verdade, medo. Medo de fracassar, medo de ser julgada. Ai, vou chorar, não. Medo de será que eu estou pronta? Porque é uma responsabilidade, né? A gente se responsabilizar por compartilhar e dizer que quer ajudar os outros, né? Puxa, será que eu vou conseguir? Eu sei que a responsabilidade, no fundo, eu sou só alguém que joga as sementes. Eu sei disso. Mas o meu senso de autocobrança é muito grande, no sentido de fazer valer é, até a dedicação dos outros, né? O dinheiro dos outros. Então, eu acho que eu demorei muito, né? Estou nesse plano nesse projeto de lançar essa mentoria, acho que já tem um ano que eu pensei de fazer de uma forma, mudei, fui, voltei, até que eu virei e falei assim, não, eu acho que agora tá como eu quero, criei a metodologia, tá tudo redondinho, então, o que não me fez não mudar foi isso. E quando eu imagino isso acontecendo, gente, assim, eu consigo fechar os olhos e me sentir em flow, e me sentir, assim, cumprindo missão na Terra, sendo um canal de Deus, do universo, para quem acredita nisso. Então, é algo que me enche, assim, de uma minha espiritualidade de uma maneira muito forte, né? Eu me sinto realmente abençoada com luz. Então é assim que eu me sinto fazendo isso acontecer. E quais pequenos passos você pode começar a implementar essa mudança desejada? Na verdade, eu já estou fazendo, né? Botei no ar, aí estou fazendo a live, estou fazendo aqui. Toda vez que é algo novo, a gente não sabe se vai aparecer 50 pessoas, 10 pessoas ou uma pessoa. A gente reza para pelo menos ser cinco, mas, mas na verdade é um pouco disso, né? E então compartilhei com vocês algo muito verdadeiro, né? Pensei que compartilhar alguma coisa mais bobinha, do tipo, eu quero mudar minha qualidade do sono. Mas eu falei assim, não, isso é muito raso. Então vamos falar aqui a real mesmo de algo que, pô, se eu vou fechar aqui a pesquisa, gente, pronto, porque assim eu já consigo ver o rostinho de todo mundo, né? Então, assim, é um pouco o que eu compartilhei com vocês é o que eu acho que todos nós vivemos. Todo mundo tem algum momento que quer reinventar algo. E cada hora a gente arruma uma desculpa, né? Eu fui casada há 25 anos. Em 2022, tomei uma decisão de me separar. E meus filhos, né? Uma opção de gente falar assim, pô, cara, mas está tão estável, né? 25 anos, você tem 54 anos, o que que você vai mudar? Mas eu não era feliz. Eu sentia que queria algo diferente. E, obviamente, não tomei uma decisão assim, de uma hora para outra. Acho que toda mudança, reinvenção, o meu conselho sempre, não vai no impulso, calma, pensa, faz bom diagnóstico, bom plano para executar essa mudança. E assim foi que eu fiz em todos esses momentos que eu passei para vocês aí, algumas etapas da minha vida, e inclusive nisso que eu acabei de falar da minha vida pessoal. Eu vou voltar aqui então a compartilhar com vocês a apresentação onde a gente estava, porque aí então falamos disso aqui, fizemos o nosso momento de estar compartilhando, né? E aí, o que que é essa mentoria Sharp, né, que eu estou lançando? Mais do que um programa de desenvolvimento profissional, é realmente uma jornada transformadora rumo ao seu potencial máximo, né? Ele utiliza conceitos de change management, psicologia positiva, poder e influência, negociação, gestão de emoções, storytelling, pensamento crítico, entre outros conceitos, baseado, obviamente, em metodologias, assessments, livros, conteúdos de vários autores nacionais e internacionais, né? E a minha proposta é oferecer exatamente uma abordagem sistêmica. Tem conceito, mas tem muita prática, muita vivência no que são os encontros, para exatamente propiciar um crescimento pessoal e profissional. A gente é um todo. Definitivamente, quando eu olho a minha experiência e como mentora, acabo podendo falar, né, do que vivi, eu nunca consegui evoluir profissionalmente quando eu não evoluí pessoalmente. Então, o caminho da evolução pessoal, eu vejo que ele vem em paralelo ou antes do desenvolvimento profissional, para exatamente ganhar impulso para a gente ir ao encontro do nosso potencial máximo num novo capítulo que a gente eventualmente esteja começando, né? Bom,
para exatamente fazer esse processo, como eu falei, eu acredito que a reinvenção tem um processo. Eu criei uma metodologia, né? Que eu dei um nome, CEL. Também eu achei que foi bem inspirador. No fundo, eu fiz um processo tão simples quanto cada vez que eu fui me reinventando, eu comecei a escrever o passo a passo de tudo que eu fazia. E ao escrever isso, eu vi que tinha um bloco que tinha a ver com um novo propósito, algo de novo significado que eu queria buscar, que era um porquê. Aí eu vi que tinha uma etapa e um bloco que era o que eu ia fazendo de passo a passo, novo desenvolvimento, alguma nova habilidade que eu ia atrás, algum curso. E um outro momento em que, ao estar desempenhando nessa nova posição, eu conseguia estar presente comigo mesma para perceber o que me faz única. E como diz Brené Brown, né, a gente às vezes fala que a gente, pô, mas será que eu consigo ser única e autêntica, né? Porque afinal a gente está sempre tendo que se adequar. Então, como ela diz, né, é um engano a gente achar que a gente, para se adequar, a gente tem que ser cômodo com a expectativa dos outros. Para a gente estar mais adequado, a gente tem que ser cômodo consigo próprio, né? E isso é o que permite a gente estar evoluindo. E aí, por que que é a palavra céu? O primeiro C, ele vem de uma visão de conexão. Um primeiro momento, quando a gente pensa numa mudança, a gente tem que se conectar consigo mesmo, né? Para a gente estar consciente quais são meus valores, qual é o meu propósito, quais são minhas potências, meus pontos fortes. Eu vejo muita gente falando em fazer mudança, fazer uma reinvenção e só focando no que são os pontos de desenvolvimento. Pessoalmente, eu acho isso um engano. Eu acho que assim, o momento da gente mudar é quando a gente tem a clareza do que é o propósito, esse que novo significado, né? Eu estou indo atrás, por que que eu quero fazer essa mudança e quais são as minhas fortalezas, minhas potências para essa nova fase, né? Qual que é a minha motivação interna, minhas paixões, minhas aspirações mais profundas? Na minha história, cada vez que eu fui atrás dessas etapas, eu fui atrás de novas aspirações, né? E ao me conectar, eu cheguei numa maior consciência de onde eu estava parada, né? Ao seguir esse processo, aí a gente entra numa fase que eu chamo o E, que é a expansão, indo ao encontro da excelência, né? E a expansão nada mais é do que focar mesmo no que a gente tem que fazer de diferente, ou evoluir ainda mais, para exatamente focar nesse processo de crescimento pessoal e profissional, né? E aqui é o momento que a gente explora habilidades, conhecimentos e experiências a serem expandidas para alcançar um novo objetivo e o seu potencial máximo, né? Daqui a pouco eu vou explicar como que essas etapas, esses processos, eles se encontram dentro do que é o formato da mentoria. E vocês vão entender certinho assim a lógica de como isso está orquestrado. E aí a gente tem um momento, como eu falei, que é o momento da unicidade, né? É o momento da gente vivenciar a sua contribuição única para o mundo e, ao mesmo tempo, reconhecer a conexão universal em todas as pessoas. Eu estou vendo agora que faltou aqui a palavra. Eu acho que eu, sem querer, botei aqui o cor do fundo e escreveu por cima. Aqui estaria escrito uma palavra unicidade que leva à universalidade, né? E nada mais é esse momento, é um momento de vivenciar qual que é a sua contribuição única para o mundo, né? Durante a mentoria vai ter o momento da gente fazer dinâmicas em que você reconhece o que é a sua conexão com você próprio e essa conexão universal entre todas as coisas, né? É descobrir como é que você vai atuar com os seus talentos, cumprindo sua missão na Terra, e ao mesmo tempo reconhecendo uma interconexão com o universo ao seu redor, né? Então eu vou voltar. Então é isso aqui, né? Falando um pouco do que é a dinâmica para vocês entenderem como é que o CEL, né, a metodologia, ela encaixa no que é o formato da mentoria, né? São 30 horas de mentoria de um conteúdo exclusivo, dinâmica, troca de conhecimento para quem realmente quer esse momento de transformação da vida. E aí ele tem dois encontros presenciais de dia inteiro, de 9 às 19. É um sábado, dia 10 de agosto, é a primeira turma,
que vai começar da mentoria, e o outro sábado, dia 28 de setembro. É, nesses dias, são dias que a gente vai trabalhar o C, que é a conexão e consciência. Aí a gente vai ter 4 encontros online, que são esses que ficam gravados de 2 horas e meia cada um, né, de 18 às 20h30, onde nesse encontro a gente vai explorar 4 habilidades, né, que eu não tenho dúvida que hoje são as habilidades necessárias nesse mundo complexo, dinâmico, de velocidade crescente que a gente vive, onde existe cada vez mais concorrência, enfim, e a gente precisa ter consciência do que são essas habilidades e ter um momento de expansão dessas habilidades, né? Esse é o da minha metodologia. Então, esse momento de expansão ele ocorre em 4 encontros online, onde a gente vai trabalhar gestão das emoções, a gente vai trabalhar a visão de conflito e como é que a gente lida com conflito e trabalha em situações de conflito e dilema e do contraditório presente. A gente, no terceiro encontro, vai trabalhar a visão de comunicação, entendendo aí uma visão de comunicação empática, escutativa, e vamos ter diversos conceitos e dinâmicas para evoluir isso, e a visão mesmo de comunicação em termos de storytelling e abordagem para ir adiante, né? E o quarto encontro, ele é um encontro em que a gente vai trabalhar conceitos relacionados a pensamento crítico, né? E pensamento crítico como algo que não só leva a melhores tomadas de decisão, como também leva a melhores decisões estratégicas, né? E aí a gente tem esses 4 encontros, né, que é o E da expansão. E o último encontro, no dia 28 de setembro, também de dia inteiro, né? Ele é um encontro onde a gente trabalha os elementos de unicidade, né? Eu confesso a vocês, gente, que esse último dia eu acho que é o dia mais diferente de tudo que eu ofereço comparativamente com outras pessoas que eu vejo que fazem mentoria, né? Eu fiz algumas formações e algumas vivências onde, cada vez mais percebendo o que é o inconsciente coletivo, o que é alguns conceitos de neurociência explicando algo que outros chamariam espiritualidade, mas que tem a ver com uma conexão maior entre as pessoas, a natureza, e como todo esse sentimento de conexão faz você mudar a sua frequência de funcionamento. De novo, eu estou falando de conceitos de cinesiologia, professor David Hawkins, ou seja, não estou tirando nada de esotérico, ao contrário, né? Tem muito conceito em tudo que eu estou falando, porque a gente só consegue mudar comportamento na interação, num novo desafio, numa mudança, né? Um novo contexto de mudança que a gente quer atuar, se a gente muda a nossa frequência, e para isso a gente tem que entender o que, que é essa conexão universal, né? E eu tenho a dizer a vocês o seguinte: quanto mais eu aprendi sobre isso e mais eu consigo trabalhar a minha frequência de funcionamento do subconsciente, que comanda 80% do que eu faço, só 20% do que a gente faz na vida é consciente, 80% é comandado pelo seu subconsciente. E quando você trabalha com alguns exercícios e ferramentas, esse subconsciente e essa conexão universal, as coisas vêm mais fáceis. A minha descoberta, né, depois de muitos anos, é que quanto mais a gente repete para si, eu sou trabalhadora, isso, eu gosto de matar um leão todo dia, a visão de que a gente tem controle, a gente é protagonista, isso assume que você controla tudo, mas isso é uma ilusão. E quanto mais cedo a gente aceita de que isso a gente não pode controlar, mas existem formas da gente trabalhar a forma como a gente se sente, né? No dia a dia, com ferramentas, processos, para a gente estar com essa conexão, mais a gente vai ver que a gente consegue fluir e ficar realmente num estado de flow, né? Quem já sentiu isso sabe do que eu estou falando. É um estágio que a gente sente uma iluminação, a gente sente uma paz, a gente se sente completamente nutrido de amor,
independente do que está em volta acontecendo, de só desgraça, sabe? Só coisa ruim, situação ruim dos negócios, mas a gente consegue estar num estado, eu diria, emocional, que facilita muito o nosso comportamento e a nossa interação com os outros e o processo de tomada de decisão, portanto. E depois de ter essas vivências, né, a ideia é que a pessoa, né, o mentorado, ele vai evoluir de acordo com essa metodologia, C, um dia inteiro, E, 4 encontros, U, mais um encontro de dia inteiro. Esses encontros de dia inteiro eu vou fazer na minha casa, eu moro numa casa bem legal, no meio do verde, aqui em Aldeia da Serra. A Débora também mora em Aldeia da Serra, então ela sabe como é legal. É, e a verdade é que o objetivo é exatamente ter a natureza ajudando, né? Tudo que a gente vai estar absorvendo e crescendo enquanto ser humano para atuar profissionalmente. E o que eu não tenho dúvida que vai acontecer, gente, o grupo é muito especial. As pessoas que estão se inscrevendo são pessoas assim muito bom formação, experiência. Vai ser uma troca muito rica. E no momento que tem essas trocas, aí a gente vai ter o grupo potencializando o aprendizado. Muitas vezes o que eu vejo é que quando você tem um grupo, tem algo que o colega fala e você fala, puxa, eu já pensei isso. E aí você oferece uma perspectiva. Então vai ter um grupo em que esse grupo cria um laço e que não vai parar aqui, né? A ideia é que conforme a gente vai tendo os grupos de 12 de mentoria, a gente vai virando realmente uma comunidade, a comunidade Sharp, que vai ficar cada vez mais sharp em inglês, né? No sentido de afiado, né? Evoluído. O Sharp ele quer dizer sabedoria e habilidade para a sua reinvenção pessoal e profissional, é um acrônimo, mas no fundo por trás teve uma correlação, uma metáfora do meu lado com a palavra Sharp em inglês, né? Que é uma palavra eu acho muito poderosa, né? É, e aí a gente vai estar podendo falar em específico, eu com cada pessoa, cada participante, cada mentorado, eu vou estar dedicando 1 hora e meia de uma consultoria individual em que eu vou estar traçando com a pessoa um plano do que a pessoa precisa fazer, um passo a passo, para ela ir ao encontro dessa execução. Eu já me conhecendo, eu já sei que não vai ficar só em um encontro de 1 hora e meia, né? Eu já sei que vai ter mais dois, porque, assim, no fundo, o que eu quero é que vocês viram meu testemunho, né, anteriormente, que eu até me emocionei, né? O que eu quero é que todo mundo consiga, né, se revelar, né, se sentir que está com luz, está feliz, está em flow. Nossa, gente, isso é uma bênção, né? E se eu puder ajudar as pessoas nesse caminho, assim eu farei, né? Rezo ao universo, a Deus, que me ilumine para isso, né? Bom, já estamos finalizando aqui os slides para eu abrir para vocês. O público, de novo, o lugar de fala que eu tenho é um lugar de fala dentro do mundo empresarial, do mundo corporativo. Então, ela é uma mentoria direcionada para pessoas desse nosso mundo empresarial, empresário, empreendedor, executivo de alta gestão, consultor, é, pessoas que querem mudar de carreira, profissionais liberais que estão querendo, sei lá, catapultar o seu negócio, líder em transição de carreira, sucessores em empresas familiares, né? Eu vejo muitas dores acontecendo hoje em dia com esse público, né? Eu vejo muitos executivos que falam para mim que estão cansados do mundo corporativo, não veem propósito, acordam exaustos para ir trabalhar porque não se sentem engajados. Eu vejo muitos diretores, VPs, CEOs falando: nossa, é muita cobrança, muita pressão, quero ser conselheiro. E às vezes nem é o que a pessoa, no fundo, vai gostar, né? Então é meio que uma tábua da salvação, que eu não sei se é verdadeira. Às vezes eu fico pensando se não é ilusória, né? Mas exatamente eu acho que tem que conversar sobre isso. Então tem muita gente que eu vejo que tem essa dor hoje em dia desses executivos de alta gestão, né? A gente tem muito consultor profissional liberal que quer virar empresário, empreendedor, empreendedor que está cansado e quer voltar para a vida executiva porque viu que é duro a vida de você ser um empreendedor, um consultor que você vende projeto, tem que entregar o projeto e não pode parar a bicicleta da venda, né? Das propostas sendo feitas, né? E aí a pessoa
quer mudar, mas também não sabe exatamente para quê, né? Porque não para pensar no seu porquê, o que e como, que é exatamente a metodologia CEL que tem na mentoria Sharp, né? Na minha mentoria. Muita gente que é sucessor de uma empresa familiar e não se sente empoderado. O pai ou a mãe, a fundadora, ainda está presente, então o sucessor se sente julgado, inseguro, não consegue lidar, fazer essa gestão das emoções. Ou uma outra dor que eu vejo muito frequente, pessoas que são de fundos de private equity, que comprou uma participação numa empresa familiar, e aí o rapaz ou a moça, né, são executivos de mercado, empresas listadas ou empresas sem um dono presente no dia a dia, vão trabalhar nesse negócio, numa posição mais alta, e não conseguem lidar com essa loucura que é o fundo me cobra a estratégia, o dono me liga às 5 da manhã, às 7, para saber a venda do dia anterior. E como foi? Isso é a realidade do que a gente vê acontecendo, né, em empresas que têm esse cunho familiar, que acabaram de receber algum investimento de um fundo de private equity. Então, eu vejo muitas dessas dores acontecendo e eu acho que a mentoria Sharp ela é um caminho interessante para solucionar isso de tal maneira que a gente veja uma reinvenção, veja uma transformação, para a gente ter pessoas que, ao final, consigam fazer uma leitura mais assertiva dos acontecimentos da sua vida, consigam sair dessa estagnação que às vezes a gente fica não querendo mudar, com medo, né? E prosperem em diversos aspectos. Pessoas que consigam ressignificar ou mudar de carreira, entender melhor seus pensamentos, sentimentos, comportamentos, por que que eu faço o que eu faço, né? Equilibrar um pouco mais do papel familiar com o corporativo, que muitas vezes o corporativo ele acaba tomando um espaço sem precedentes, né? E, sem sombra de dúvida, melhorar seus vínculos consigo próprio, né? Com os familiares, com os amigos, trabalhando elementos do equilíbrio, da relação, que também contribui para o nosso bem-estar integral, né? Eu gosto muito de uma frase que é: o universo premia o movimento. Então, eu acho que por isso também eu criei a mentoria, porque eu acho que tem muita gente que às vezes não sai sozinha do movimento, mas se tiver alguém dando a mão, a pessoa move junto, sabe? E ao mover, vai vir o prêmio, porque o universo ele premia o movimento, tem que se mover. Ficar parado só pensando, planejando, sem executar, dar um primeiro passo, não vai fazer a pessoa se mover, né? E ir ao encontro da sua felicidade, do seu bem-estar integral, da realização do seu potencial máximo, né? É isso que eu almejo com a mentoria. Como eu falei, a primeira turma, a próxima turma, ela é no dia 10 de agosto, é um sábado, dia 28 de setembro, é um sábado. Os outros encontros, né, eles são online à noite, de 18 às 20h30. Coloquei em dias diferentes da semana, porque às vezes acontece ter gente, toda terça eu não posso, ou quarta eu não posso, então quando a gente consegue colocar, eu acho que é bom para todo mundo, né? É, e é isso, gente. Eu vou parar de compartilhar. E não sei, Denis, se alguém quer falar alguma coisa, se Denis quer falar alguma coisa, porque eu não fui vendo o que que foi surgindo aí no chat. Cláudia, o pessoal ficou hipnotizado com a sua apresentação. Então, é normal que não tenha surgido perguntas por enquanto, mas agora a ideia é a gente esquentar isso aí. E eu vou tomar liberdade de ser o primeiro a fazer uma pergunta, uma provocação para Sim. você. Você consegue explicar para a gente como eu posso utilizar a metodologia CEL para fazer uma reinvenção mais no meu dia a dia? Pequenos hábitos, pequenas práticas que eu posso colocar ali no meu cotidiano e vão fazer eu dar o primeiro passo, vão fazer eu sair dessa minha letargia? É. Então, Denis, dentro do que foi a maneira como eu estruturei a metodologia, essas ferramentas, esses conceitos, a ideia é que eles sejam passados para os mentorados na primeira reunião, no dia 10 de agosto, no caso, né? Que é o dia que a gente trabalha o C, de conexão e consciência, né? É,
muitas das literaturas, eu diria assim, duas literaturas que eu acredito muito para esse início, né, para esse sair da estagnação, tem muito a ver com, na verdade, três, né? São três conceitos que a gente vai trabalhar. É a visão mesmo de descobrir o seu propósito, onde você está querendo ir nesse momento. Gente, propósito pode mudar em vários momentos da vida, viu? Esse negócio que às vezes bota um negócio romântico, eu vou descobrir o meu propósito. Eu não acredito nisso. Eu acho que cada um a gente vai passando por etapas na vida e vai surgindo novas coisas com significado para a gente, né? É, então, isso é existe uma metodologia para a gente realmente estar trabalhando através de perguntas, para a gente ter isso um pouco mais claro para a gente. E é muito louco, né? O escrever, ele é um processo, por isso é importante a pausa e o dia inteiro, né? A gente às vezes pensa, mas quando a gente começa a escrever, ao reler tudo que a gente escreve, muitos insights vão vindo, né? E a gente vai se dando conta de coisas que a gente não percebeu. Segundo aspecto, no primeiro dia da mentoria, dentro do que eu chamo o C da conexão, a gente eu vou compartilhar com as pessoas uma série de exercícios e conceitos vinculados ao que eu chamo SPIRE, que é um método, um conceito da psicologia positiva, em que você consegue evoluir na sua presença, no seu bem-estar integral, quando você trabalha cinco pilares: é, espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Inspire, que está em inglês, né? Spiritual, physical, intellectual, relational e emotional. E a gente vai, ao longo do primeiro dia, fazer exatamente esses exercícios para a gente meio que levar uma cartilha assim: olha, não fez nada. Todo dia tem que fazer isso. E as pessoas vão sair com uma cartilha. Veja bem, eu espero que os mentorados que venham ensinem para aumentar a cartilha que eu tenho, porque isso é que é a força do grupo. É a gente poder, né, compartilhar esse conhecimento. Com certeza vai ter gente me ensinando coisa, graças a Deus, né? Isso é que é bom. É, por fim, o conceito, né, dos hábitos atômicos, né, onde a gente define algumas coisas de pequenos passos. Por isso, no meu formulário aqui, eu falei dos pequenos passos, né? Às vezes, a gente fala, quero mudar um hábito, e a gente coloca uma agenda gigante e não cumpre nada. E se a gente talvez se motivar para fazer um pequeno passo por dia, a gente consegue ir mudando na direção, ou consegue ir se estruturando na direção de uma mudança que quer implementar. Então, na verdade, na metodologia, a gente vai passar por todos esses conceitos para a gente dar ferramentas, repertório para os mentorados, né? E o grupo entre si, eu tenho certeza que vai ter uma contribuição grande entre os mentorados para aumentar ainda mais o repertório de todos. Gente, de novo, muito obrigada pelo tempo de vocês terem ficado até agora. E seguimos juntos, aqui em outros momentos, em todos os lugares aí por onde eu estou sempre também participando, dando aula. Tem gente aqui do IBGC, enfim. Eu fiquei muito honrada com a presença de todos vocês. De coração, muito obrigada.